Saúde e consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! O Brasil registra aproximadamente 12 mil mortes por suicídio por ano, segundo o Ministério da Saúde. Dessas, 96,8% estão relacionados a transtornos mentais. Ou seja, pessoas com histórico de adoecimento precisam de uma atenção maior na prevenção do autoextermínio. O psiquiatra, professor da Unifenas, colaborador e um dos autores do módulo de saúde mental do NESCOM, Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, Alexandre Pereira, cita quais transtornos têm mais relação com a ideação suicida. Está muito claro aí na literatura, já de muitos anos, que as pessoas que tentam suicídio, ou eventualmente que cometem o suicídio, a maioria delas tem um transtorno psiquiátrico já bem definido. Os principais são, vou citar aqui por ordem de importância, os transtornos de humor, principalmente o transtorno de humor depressivo, né, e o transtorno bipolar, são dois transtornos importantes. Depois a gente tem os transtornos relacionados com problemas com álcool e drogas, é uma população também vulnerável. Depois a gente tem aí quadros de esquizofrenia, então pessoas que têm transtornos psiquiátricos graves. Essas tentativas às vezes são muito graves desses pacientes. E temos, por último, alguns pacientes que têm transtornos de personalidade, em que o principal sintoma é a impulsividade, né? Então pessoas assim que têm uma dificuldade de lidar com frustração, e quando essa frustração ocorre, muitas vezes ela lida com isso de maneira muito impulsiva. Então, em alguns casos, algumas pessoas têm traços de personalidade muito impulsivo, elas tendem a cometer ou tentar mais se suicidar. De acordo com o segundo LENAD, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, há uma maior prevalência do pensamento e tentativa de suicídio entre usuários de drogas ilícitas, como maconha e cocaína, e entre consumidores de altas doses de álcool. Para se ter uma ideia, usuários de cocaína tentam tirar a vida 4 vezes mais que a média geral, e os que ingerem muito álcool têm o dobro de chance de pensar ou tentar suicídio se comparado com a média nacional. O professor Alexandre explica por que o uso dessas substâncias pode aumentar o risco de suicídio. A presença da droga e do álcool, das duas, está relacionado a uma perda momentânea, muitas vezes, da capacidade da pessoa avaliar o seu próprio ato. Sob efeito de álcool e drogas, a pessoa fica com menos capacidade crítica de avaliar o que ela está pensando, as suas atitudes, e, ao mesmo tempo, isso aumenta o grau de impulsividade. Aquilo que a pessoa, num estado de não consumo, de não utilização da substância, ela teria como capacidade reflexiva, como pensar sobre o ato, o que ela está fazendo, né? Em geral, fica prejudicado. Então, esse prejuízo muitas vezes gera condutas de impulsividade na tentativa de se matar. Um outro elemento que a gente poderia pensar é que a dependência, o uso abusivo de álcool e drogas já indica que a pessoa está com algum outro problema. O próprio problema relacionado com álcool e drogas às vezes gera um impacto muito grande na vida dessas pessoas, com perdas significativas, importantes, que podem já gerar um impacto, um sofrimento psíquico significativo. E aí, eventualmente, uma situação de maior desespero, né, a pessoa pode fazer uma tentativa. Tem também um lado social. Grupos que sofrem discriminação, como refugiados, migrantes, indígenas, a comunidade LGBT e pessoas privadas de liberdade, são mais vulneráveis. Há também o fator econômico. Quase 80% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Em países mais ricos, é comum que ocorra um aumento de pessoas tirando a própria vida em tempos de crise. O professor Alexandre faz uma análise da situação. Existe um sociólogo muito importante, né, o Durkheim, ele vai discorrer um pouco sobre isso, né, e naquela época ele já identifica que existem algumas modalidades de suicida, que existiriam pelo menos 3 formas ou aspectos relacionados com suicidas, pelo menos do ponto de vista sociológico. Um deles seria exatamente essa questão da relação do social com o indivíduo. E algumas pessoas seriam uma expressão dessa disfuncionalidade social entre o sujeito
e o meio. Em algumas épocas sociais, especialmente épocas de grande vulnerabilidade, por exemplo, como você falou, econômica, onde você tem grandes perdas, um período de pobreza muito grande, isso pode gerar um impacto na vida de determinadas pessoas, a ponto delas se sentirem fracassadas, delas se sentirem pessoas que não deram certo e que tiveram seu sonho, por exemplo, destruídas. Então, eu diria que situações econômicas, sociais, né, e momentos como esse que nós estamos passando são momentos que a gente deve preocupar muito, sim. Mas não são só fatores externos que podem levar uma pessoa à tentativa de suicídio. O professor chama atenção para o papel da hereditariedade. Tem estudos, trabalhos mostrando que há uma correlação familiar, né? Mas essa correlação é complexa também, né? Porque vai depender das relações sociais, né? Da história de cada um, de como cada um, por exemplo, incorpora essa experiência de ter tido alguém suicida na família, se a pessoa também adoeceu psiquicamente. Então, há sim uma correlação, uma associação, mas ela depende também de outros fatores sociais, psicológicos. Quer dizer, só a presença, ter um familiar, né, que tenha cometido suicídio, necessariamente não conduz, né, ninguém a suicidar. Caso precise de ajuda, acesse o site www.mapasaudemental.com.br para encontrar uma lista de atendimentos online e presencial de forma gratuita ou a preços acessíveis em todo o país.